Olá, muito bem-vindo ao nosso curso da EFIX e continuando o nosso estudo, né? Vamos falar o seguinte, nessa aula a gente vai continuar a configuração de nossa tela de gráfico, ok? Na aula anterior nós vimos a coleta de gráficos, de dados para gráfico histórico, né? Então agora a gente vai configurar o chart, né, que é o componente do iFix para apresentação de gráfico. A gente agora vai utilizar ele para apresentar gráficos históricos. Nós já utilizamos ele para exibir históricos, né, gráficos instantâneos, né, de tendência instantânea, utilizando o ETR, ok? O bloco tipo ETR, com o registro TData. Agora a gente vai usar histórico de verdade, ok? De dias anteriores, ok? Navegar em dias anteriores, voltar, ok? Definir períodos. Então aqui eu já adiantei o seguinte, já adiantei aqui alguns botões, ok? Alguns estão programados, outros não, tá? Porque não vai dar tempo a gente fazer uma aula e programar todos, perfeito? Ia passar de mais de uma hora aí. Ok, então aqui é o seguinte, deixa eu começar explicando essa questão do gráfico, né? Como é que a gente vai proceder com ele. Eu vou botar esse meu toolbox aqui embaixo e movimentar isso aqui para cá. Então vamos abrir aqui para a gente começar a ver as diferenças, tá? Essa janela aqui a gente já conhece isso aqui tudo, certo? Eu não vou mais falar disso aqui. Se tiver alguma dúvida, volta lá na tela, na aula de ETR, né? Onde a gente exibe o gráfico disso aqui, ok? E dá uma revisada, ok? Então, para a gente, o que vai interessar é o seguinte, eu coloquei também aqui somente uma variável, tá? Eu também poderia colocar mais, certo? Eu também poderia colocar mais, perfeito? Coloquei só uma que eu acho que é suficiente. Então aqui, qual é o limite? Eu posso selecionar aqui o limite, né? Usando o Fetch Limits, ele vai assumir automaticamente, ok? 600 registros, 600 pontos aqui. Pode ser que precise de mais, pode ser que precise de menos. Eu coloquei 600, vou colocar aqui um valor maior. Como a minha tela tem 1280 pontos, eu vou colocar aqui 1000. Ok? 1000, né? Coloquei demais. Então aqui, ó, o que muda realmente para a gente é essa aqui, ó, quando se utiliza gráfico. Ok? Então aqui, primeiro, deixa eu excluir isso aqui e colocar de novo, né? Deixa eu excluir essa linha e colocar de novo. Selecionei. Ele não exclui porque ele já tem uma, só tem uma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para você de onde qual é a fonte de dados. Quando a gente utilizou o gráfico, o outro, com o bloco ETR, né? Com esse bloco aqui TR ou GR que eu chamei, a gente utilizou esse registro aqui. Então isso aqui é gráfico instantâneo, certo? A gente não vai mais utilizar isso. A gente vai usar, a fonte de dados será o histórico, certo? Que está aqui. Já configuramos o histórico na aula anterior, então agora eu vou selecionar a minha variável, ok? Que é essa aqui, perfeito? FT096. Clico OK, perfeito? Clico OK. E está aqui minha variável. Eu vou adicionar outra também, tá? Eu vou adicionar aquela que está lá, a 097. Então vamos ter as duas aqui. Clico OK. E você vê que todas as duas, a fonte de dados é o histórico, ok? Está aqui, ó, o histórico. Todas as duas, eu utilizo a fonte de dados, o histórico, certo? Ok? Então vamos seguir. Eu vou agora selecionar aqui a minha time, perfeito? Aqui na time, eu vou fazer o seguinte, tudo que eu fizer aqui está marcado para aplicar para todas, tá? Então vamos aqui. Quando eu seleciono um gráfico histórico, que é de um gráfico histórico, que a fonte de dados é um histórico, eu posso definir, por exemplo, uma data fixa, ok?
Eu posso definir para sempre nessa data aqui, ó, 23/11, ok? Mas isso não é legal, né? Então a gente faz assim, marca days before now, ou seja, dias anteriores a hoje, 0, ok? E qual é a duração? Por definição, também assim, não é por definição, bem, né? Por minha definição, por minha preferência, eu coloco sempre o gráfico de 1 hora, certo? De 1 hora, não mais que isso, somente 1 hora. Perfeito? E você vê que a minha configuração, o intervalo mínimo que eu coloco é 1 hora, certo? Então é o seguinte, defini aqui o meu tempo, 1 hora, a duração do gráfico é de 1 hora, ok? E o intervalo de 10 segundos, ok? Muito bem. Então é somente isso aqui que modifica. Concentra somente nisso aqui, ó. Certo? Concentra somente nisso aqui, certo? Ok? Só tem que concentrar nisso aqui, porque tudo o resto aqui é igual ao que a gente já viu, certo? Então eu tenho aqui, eu posso estabelecer uma data fixa ou estabelecer um período anterior à data atual, certo? Então eu posso especificar uma data fixa e um horário fixo, certo? Ok? Mas ninguém vai ver um gráfico de uma data e uma hora específica, né? Ok? E você também não vai querer definir porque a gente tem como navegar, certo? Como a gente vê aqui, tem como navegar, tem como manipular isso aqui. Mas não faz sentido eu programar, por exemplo, uma data fixa, né? Como está aqui, imagine isso aqui daqui a um ano, né? Então vai ser meio, não vai ser muito confortável, né? O operador vai ter que sair mexendo aqui, navegando, até chegar na data que ele quer, certo? Então não faz muito sentido. Então a gente coloca sempre 0 dias anteriores, ou seja, a data de hoje, e também coloco aqui, ó, a duração anterior a agora é 1 hora, certo? A duração do gráfico é de 1 hora, certo? Isso aqui, esse campo aqui, esses valores aqui, ó, isso é que eu vou manipular via programação, certo? Isso é que eu vou manipular via programação. Isso aqui também, tá? Isso aqui também, ok? Mas basicamente isso aqui, ó, certo? Perfeito? A gente concentra 99% do tempo na manipulação disso aqui, tá? Perfeito? Então vamos lá. Vamos fechar aqui e vamos para a programação, certo? Primeiro eu vou mostrar o seguinte. Aqui no botão que eu já programei de 1 hora, certo? Então vou aqui no Edit Script. Tá aqui o botão 1H, certo? Então eu digo aqui, ó, na minha tela app histórico, o elemento histórico, que é esse cara daqui, ó, o objeto histórico, que é ele, ok? Tá marcado aqui. A duração, aqui eu não coloco 0 dias e tantas horas, eu coloco o número de segundos, certo? Se for um dia, eu vou colocar a quantidade de segundos de um dia, certo? Porque a gente aqui na duração, ok? Na duração aqui, a gente coloca dia e horas, né? Só que ele vai converter isso aqui em segundos, certo? Então é por isso que aqui no script a gente coloca o número de segundos, certo? Então quantos segundos tem 1 hora? 3.600, certo? Muito bem. Aí depois aqui na próxima linha eu digo o seguinte: app histórico, o mesmo elemento, né? A mesma tela,
o objeto, end time, o tempo final, certo? O final do gráfico, que é esse ponto aqui, ok? Isso aqui é o final do gráfico. Eu digo que é now, ok? Eu venho aqui e digo que é now, ou seja, esse momento, ok? Se eu vier aqui, ó, Ctrl G, se eu pressionar aqui no VBA, no Visual Basic Editor, se eu pressionar aqui Ctrl G, ele vai abrir a verificação imediata. Então, se eu botar aqui, ó, exiba ou mostre now, ok? 26/11/2016, 02/27, ok? Perfeito? Então é isso, tá? Então ele está dizendo aqui now, né? Aqui é o de 1 hora, é isso aqui. Então o end time igual a now, certo? E o app histórico, a mesma tela, objeto, refresh chart data, ou seja, eu estou mandando ele atualizar os dados, certo? Eu dou um refresh para ele remontar o gráfico, ou seja, dar uma atualização nele. Perfeito? Agora observe o seguinte. O outro botão de 2 horas, ok? É a mesma coisa, tá? Ó, o de 1 hora. O de 1 hora. Cadê o de 1 hora? Tá. Bom, nem lembro onde é que ele tá. Tá aqui, em algum lugar. O de 1 hora, a única diferença é que foi 3.600, então aqui 2 horas é 7.200. Ok? E o outro de 6 horas, eu vou procurar por aqui agora. O de 6 horas, tá aqui em cima, ele é 21.600, ok? Então, quanto é 3.600 vezes 7? Aqui, aliás, vezes 6, né? Desculpa, tá? 21.600. Então, é esse valor que eu coloco aqui, ok? Aí, depois, o outro botão que eu tenho, depois de 6 horas, são 12 horas. Então, o botão de 12 horas já está lá programado, 43.200, ok? E é a mesma coisa, tá? 43.200, ó. O time e duração é 43.200. Então, 12 horas, ó. O que é que acontece aqui? Isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Estouro, ó. Erro em tempo de execução, estouro, ou seja, ele considera isso aqui como um inteiro, tá? Então, deixa eu botar aqui 43.200, ok? Perfeito? Então, algumas vezes o usuário ele tenta colocar isso aqui da seguinte forma. Se é 12 horas, eu boto aqui 12, aliás, 3.600 vezes 12, ok? Aí, na hora que executa, aí dá erro, perfeito? Na hora que executa, dá erro. Então, é preferível você colocar assim, certo? Escreve direto, perfeito? É para evitar problema. Ou então você usa da forma como eu usei aqui, né? Perfeito? A sinalização aqui de número flutuante, né? Então aqui ele já tem uma abrangência bem maior. Perfeito? Agora, e o 24 horas? Que no caso é um dia. Não tem, certo? Então agora eu vou programar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, que é a mesma coisa. Eu vou pegar o de 1 hora, fazer um Ctrl C e botar aqui nesse botão, ok? E aqui, quanto é 24 vezes 3.600? 86.400. Então aqui eu vou colocar 86.400, ok? Eu também digo de novo, ó, que o end time igual a now e refresh data, certo? E agora o botão de 7 dias. Qual é o botão de 7 dias? Então, são 7 dias. Depois de um dia, vai para 7 dias direto. Não tem nem 3 dias, nem 4. Então, a mesma coisa aqui, ó.
certo? Eu vou fazer assim, ok? Que já está na memória, né? Esse script aqui. Então isso aqui ele vai ser o seguinte. Se eu sair aqui, ele vai dar uma mensagem de erro. Vou botar um número aqui qualquer para não dar erro. Vezes 24 vezes 7, né? Vezes 7, ok? Vai dar 604.800. 604.800 segundos, que é a quantidade de segundos em 7 dias. Ok? Perfeito? Então agora a gente programou o de 12 horas e aliás, o de 1 dia e o de 7 dias, certo? Então agora, quando eu vou mostrar o meu gráfico, que já tenho aqui o gráfico que ele está coletando, né? Esse gráfico está coletando aqui. Quando eu abro, ele já abre aqui o de 1 hora, certo? Ele já abre de 1 hora. Então, se eu fizer aqui, ó, 2 horas, aí ele mostra apertadinho aqui o gráfico no intervalo de 2 horas. Eu posso movimentar aqui, ó, certo? E ele vai mostrando, né, os valores. Ok? Muito bem. Então, agora eu quero ver o de 6 horas. Então, tá aqui, ó. Nesse período aqui, ó, eu não estava funcionando o iFix, ok? Só a partir desse horário aqui, ó. Perfeito? Muito bem. 12 horas. Então você vê aqui, ó, o tempo inicial, ok? 14h29. Vamos ver se dá 12 horas aí. E aqui o final. 2 horas e 29, ok? Então, você vê que funciona direitinho, né? Tenho 12 horas aqui de intervalo. 14h29, 2h29. Tem 12 horas de intervalo aqui. E um dia, ó, 2h29 do dia 25/11, 2h29 do dia 26/11. Agora vamos ver 7 dias. 7 dias, ok? Você vê que a quantidade de dados aqui diminuiu bastante, né? Então eu tenho aqui, ó, do dia 19, 2h30, ao dia 26, 2h30. Então eu tenho aqui 7 dias de intervalo. Ok? Vamos voltar para 1 hora. Voltou para 1 hora. Por que é que ele já atualizou aqui, ó? Sempre que eu altero isso aqui, um período do gráfico, eu devo fazer aquele refresh data, certo? Que é para ele atualizar tudo isso aqui. Senão ele só faz comprimir e você não vê, certo? Então é por isso que tem que ter o refresh data, ok? Então aqui na programação, que a gente não vai ver aqui, eu tenho que sair, pressionar Ctrl W para voltar para a edição e no script, nos scripts aqui, deixa eu mostrar esse aqui, eu tenho sempre que colocar esse comando aqui, ó, refresh chart data, ok? Muito bem. Então é o seguinte, agora só que tem outra coisa aqui. Vamos voltar aqui na tela. Eu tenho aqui uma navegação. Então digamos que eu tenho aqui, eu escolhi exibir 12 horas, certo? Não, vou botar 2 horas só. Então eu tenho 2 horas aqui de navegação. Meia-noite 00:31 até 2h31. Então eu venho aqui, ó, e vou navegar para trás. Eu vou voltar 2 horas. Então, ó, ficou 00:31 e aqui 22:31. Eu vou voltar mais uma, ok? 20:31, 22:31, ok? Se eu quiser voltar, eu programei esse botão para eu voltar para agora, certo? E ele vai manter, ele deve manter o intervalo de 2 horas, certo? Então vamos lá. Continua o intervalo de 2 horas, 0h32, 02:32. Ok? Isso aqui é para quê? Para o caso de se voltar, né,
Ah, eu quero ver agora como é que tá. Então você volta, certo? Então aqui, ó, 7 dias. Aí eu vou voltar, ó. Aqui não tem nada, certo? Não tem nem arquivo para isso. Aí para não ter que pressionar um monte aqui, aí eu já, inclusive esse botão aqui não está nem programado, tá? Eu vou programar com vocês esse aqui agora. Então isso aqui ele voltou para agora, certo? Mas ó, é 7 dias. 2 horas ele voltou ao normal. Deixa eu voltar aqui, ó. Estou voltando bastante aqui, ok? Ó, aqui tem dado, só que eu perdi. Passei, não programei aqui ainda, voltei para o momento atual. Então vamos agora programar, vamos ver a programação desse botão, desse e programar esse, certo? Então vamos olhar aqui. Deixa eu fechar aqui esse. Ó, vamos ver a programação desse botão aqui. O que é que eu faço com ele, né? Se eu quero voltar, se no caso lá eu estou voltando, né? Então eu digo aqui, ó. Isso aqui é sempre um cuidado que a gente tem que ter, tá? Para garantir que a porcentagem de scroll vai ser uma porção de tela inteira, ok? Então, quando ele fizer o scroll, ele vai fazer 100% disso aqui, tá? Perfeito? Ele vai fazer 100% disso aqui, certo? Então, vê só. Então, eu botei aqui que scroll porcentagem igual a 100, certo? App, a mesma coisa aqui, eu não vou repetir mais isso não, tá? Isso aqui a gente já sabe do que se trata. Scroll back, ou seja, voltar, não é? Dar um scroll para trás, certo? Scroll back. Depois que eu faço o scroll back, aí eu faço o refresh chart data. E depois ainda tem esse refresh aqui, ó, certo? Que é descartável, certo? Ok? A gente pode não utilizar isso aqui. Muito bem? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora o outro botão, que é o botão voltar para agora, né? Então, ó, Edit Script. E ele está aqui, ó. App histórico, end time igual a now. Eu só digo aqui qual é o momento final, ó, certo? Eu só digo o momento final, somente, só digo que, ó, esse ponto final aqui eu quero que seja now, ok? Esse W aí tá, eu quero que seja now, certo? Quero que seja agora. Esse ponto é igual a now, certo? Eu estou dizendo que ele é igual a esse momento. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai, independente de onde ele esteja, ele vai deslocar tudo e colocar o ponto final aqui, esse ponto aqui de início do chart, né? Que é o ponto final, é o ponto de início, certo? Ele vai dizer que é esse momento, então ele vai deslocar tudo. Não importa se ele está 30 dias para trás, ele vai vir aqui para esse momento, essa agora, certo? E aí ele atualiza tudo de acordo com a quantidade de tempo, né, que está definido aqui, que foi selecionado previamente por um desses botões. Ok? Muito bem. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos programar esse botão aqui, ó. Só que eu vou programar ele com base no que tem aqui, tá? Então aqui eu vou em Edit Script, vou copiar isso tudo aqui, ó. Essa parte aqui, Ctrl C, volto lá na tela, venho para ele, Edit Script, e ele já abriu aqui, eu faço Ctrl V. O que é que eu tenho que fazer aqui? Scroll porcentagem é 100 também. O scroll aqui, ao invés de ser back, eu vou fazer o seguinte. Scroll forward, ok? Scroll para frente, ok? Refresh data.
está programado o meu botão, certo? Então vamos voltar aqui na tela e vamos botar em execução. Ctrl W. Então aqui eu vou botar 2 horas, vou voltar aqui, ó, 1, 2, para frente, 1, 2, certo? E se eu pressionar de novo, ó, o que ele fez? Ele já está no futuro aqui, ó, certo? Ele já está no futuro, certo? Muito bem. Então a gente pode colocar o seguinte, numa programação mais avançada, a gente pode não deixar ele ultrapassar, tá? A gente pode não deixar ele ultrapassar, ok? Mas antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Eu quero colocar um botão que ele vai somente dar um scroll de 50%, tanto para frente, tanto para frente quanto para trás, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no Ctrl W, eu vou diminuir esses botões aqui, que estão muito grandes, eu vou fazer assim, Edit Script, aliás, Propriedades, e deixa-me ver aqui qual é a largura desses botões, né? Eles estão com a largura de 13. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco para 12, cada um deles. Ok? 12, 12, 12, 12 e 12. Para ficar um tamanho legal. Vou fazer agora ajustar aqui. Ajustar aqui. Vai ficar um espaço bem grande, né? Mas tudo bem. Não tem problema não. É bom porque fica mais organizado. Seguro o Ctrl, pressionei o primeiro, seguro o Ctrl, seleciono o segundo e agora usando somente a tecla Shift eu mando direcional para a direita, né? Aí ele vai para o ponto que eu quero. Eu pensei que ia ficar muito espaço, mas não ficou não, tá? Vou botar isso aqui mais para cá. E vamos fazer o seguinte, esses botões estão sobrepondo ali o... Pronto, aqui embaixo está ótimo. Será que vai caber 2 botões aqui? Vai, né? Então eu vou fazer assim. Botar para cá. Botar esse para cá. Eu vou fazer, diminuir aqui um ponto. Diminuir um ponto aqui. Botar mais para cá 2 vezes. Acho que só uma. Aqui eu vou diminuir também. E vou duplicar esse botão aqui, ó. Certo? E vou deixar ele menorzinho, tá? Isso é proposital. E vou duplicar esse aqui também. Que tamanho tá? Tá igual? Tá, mas ó, tá igual. Bom, eu posso fazer assim agora, né? Agora eu posso fazer um arrumado aqui. Aquele velho arrumado. Cadê? Cadê o botão? Aqui. Pronto. Agora a gente sabe que está aproximado aí o distanciamento. Certo? Só para ficar melhor aqui, vou dar uma ajeitada. Pronto. Então esse botão aqui, como é que ele se chama? Ele se chama CMD DN Time. Eu vou chamar ele de Downtime 100, ok? Que é 100%. Esse aqui é Uptime 100, ok? Esse aqui eu vou colocar somente um sinalzinho, aqui também somente um sinalzinho, um sinal de maior, uma setinha, e aqui eu vou chamar de Downtime 50%. Por isso que eu vou chamar ele de 50. E aqui 50 também.
ok? Então vamos programar isso aqui. A gente só tem que mudar aquele 100 para 50, tá? Edit Script. Eu só vou pegar esse 100 que tem nele aqui, ó, e botar 50, ok? Programação bem simples, né? Edit Script. Eu só vou pegar esse 100 e colocar 50. E agora vamos ver o que é que tem aqui, o que é que vai acontecer. Ctrl W. Então vamos ver aqui. Tá em 1 hora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui intervalo de 2 horas e vou fazer um scroll de 50%. Ok? Então aqui, ó, vamos voltar aqui. Observe esse ponto, 0043. 0043 veio para cá, ok? Agora de novo, 0043 veio para cá, certo? Ó, de novo, ok? Agora esse. Observa o 0043. Olha para onde ele veio, certo? De novo aqui, ó. Olha para onde ele veio, certo? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos evitar ele ultrapassar o momento, tá? Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer aqui. Edit Script. Então eu vou fazer o seguinte, scroll forward. Eu tenho que fazer aqui o seguinte, tenho que verificar se depois disso aqui, se ele vai ser maior do que now, certo? O end time, né? Eu tenho que verificar se o end time é maior do que o tempo atual, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, se isso aqui, isso aí é normal, tá? Se isso aqui, ponto end time, ok? For maior que now, então scroll, qual é o scroll que eu faço aqui? Scroll back, né? Não é isso? Scroll back, ok? Então eu vou botar aqui scroll back, ok? E agora end if. Vamos ver se isso vai dar certo. Se der certo, a gente faz já para o outro. Já vou até copiar aqui e deixar na área de transferência. Beleza? Então vamos lá. Ctrl W. Então o que é que eu vou ver aqui? Eu vou ver se... Vou deixar em 1 hora mesmo e vou fazer. Ó, já travei, né? Você vê que ele não vai mais, certo? Se eu usar esse botão que não tem a trava, ó, ele vai, certo? Vou botar para agora. Vou tentar de novo aqui. Ok? Então você vê que eu já coloquei uma proteção. Aqui eu não preciso ver isso não, tá? Mas aqui eu preciso, certo? Chegou agora, ó, não permite mais. Muito bem. Então agora vamos programar esse outro. Edit Script. Então só tenho que, depois do forward, colocar aquele verificação. Ele vai fazer o scroll back baseado com a percentagem de scroll, então eu não tenho que dizer de novo, ok? Então está feita a nossa modificação, ok? Então você tem que lembrar, né? Você tem que lembrar, não, eu tenho que lembrar para vocês o seguinte: a gente tem que conhecer os objetos que a gente está trabalhando, certo? Ver o que é manipulável, o que não é. E a programação é simples, você vê que é somente de manipulação de propriedades dos objetos. Então,
só para lembrar da questão do Visual Basic, tá? Não é uma linguagem difícil, certo? Não é uma linguagem de programação difícil, ok? Só para lembrar, né, o que eu já falei antes, uma das coisas que eu utilizei muito em minha vida e ainda hoje utilizo é o seguinte: eu tenho aqui, ó, o Office, aí eu abro aqui o Excel. Pronto, está aqui o meu Excel. Macros aqui, ó. Tá no exibição aqui, a macros, tá vendo aqui? Aí eu faço assim, ó, gravar macro, certo? Aí eu vou chamar de macro 1. Aí eu vou fazer o seguinte: valor da minha célula. Aumentar a fonte. Então aqui eu venho aqui no inicial, vou botar aqui a fonte para 20, ok? Aí ele está salvando aqui, ó, certo? Parei, ok? Então agora eu vou aqui, ó, Alt F11, eu abro o editor do Visual Basic. Aí aqui, ó, no módulo, ele criou aqui a módulo 1. O que é que ele faz aqui, ó? Tudo bem que são coisas basicamente do Excel, tá? Range C4 foi selecionada, a célula C4, a célula ativa, fórmula R1C1 igual a valor da minha célula, ok? Range C4. Aí, de novo, selecionou C4, né? Aí, aqui, ó, with, select font, aí, name colibri, size 20, ok? Range é 6.select. Então, assim, se eu vier aqui e apagar tudo, ok? Aí eu vou mandar executar. Então é Alt F8, aí eu vou mandar executar essa macro, ok? Então, assim, tem coisas que você, a maioria das coisas aqui você não consegue aproveitar no iFix, tá? O iFix, infelizmente, não tem um gravador de macro, ele tem os assistentes, né? Ele não tem um gravador. Mas, para entender um pouco da linguagem, aparecem ali coisas que você faz que você consegue descobrir e associar ao que você pode fazer aqui, tá? Ok? Então, por exemplo, uma estrutura que a gente viu lá, né? Deixa eu botar aqui no editor do Visual Basic. Eu vou nesse botão aqui, nesses botões aqui que tem mais coisa. Edit Script. Então aqui, ó, eu não tenho isso aqui. Ó, histórico, histórico, histórico. Então eu poderia fazer assim, ó. With. Aí eu boto isso aqui, ó. Certo? Aí eu boto aqui, ponto duração. Ok? End with. Ok? Então eu não preciso escrever isso tudo, certo? Porque eu estou dizendo para ele que tudo isso aqui é precedido disso aqui, ó. Certo? Perfeito? É o comando de 2 horas que eu fiz a modificação. Vamos testar aqui para ver se vai dar certo. Ctrl W foi no comando de 2 horas. Aqui, ó. Certo? Então, assim, foi uma coisa que não tinha nada a ver, mas que já me serviu. Certo? Para que eu não tenha que escrever aquelas coisas todas. Ok? Então, aqui no botão Edit Script, aqui, ó. Eu posso fazer aqui. Ok? Então, eu posso fazer assim, ó. Ctrl C. Por exemplo, esse botão aqui, ó. O Time 50. Eu posso fazer assim, ó. With. E tiro isso tudo aqui, ó. Certo? Inclusive daqui, ó. Agora, claro, que está dentro de um if, né? Eu tenho que botar um end with. E outra coisa também que é importante é a indentação, né? Ok? Para informar sempre que isso aqui está dentro desse cara daqui. Vamos ver se isso aqui vai dar certo? Eu nunca usei isso aqui dentro de uma estrutura, tá?
mas eu acredito que vai dar certo. É o comando 50, né? 50 forward. Então vamos ver aqui. Ctrl W para executar. Vou voltar, ele voltou, vou mandar para frente, ele foi, ó. Inclusive ele está com a proteção, tá vendo? A outra proteção também. Ou seja, se você utilizar desse recurso, você com certeza vai aprender alguma coisa, certo? Usa o Excel, bota o gravador de macro, faz alguma coisa que você acha que vale a pena e verifica, certo? Ok? Então, assim, essa aula a gente finalizou por aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui, essa tela, eu vou deixar para você fazer download aí na aula, ok? Então você pode pegar e analisar, modificar, fazer o que quiser. Eu vou deixar do jeito que está aqui, tá? Do jeito que a gente fez, até onde a gente chegou, ela vai ficar lá, certo? A não ser que em aulas futuras a gente modifique, mas eu acredito que não. Perfeito? Então isso aqui tudo vai ficar para você fazer download aí. Ok? Então, até a próxima. Nos vemos em breve.